Bom, vamos falar um pouco então da prisão em segunda instância. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vem com uma outra proposta, né? Ele quer costurar um acordo com a Câmara sobre os textos que tratam da prisão em segunda instância. Ele disse que o objetivo é trabalhar pelo aperfeiçoamento de uma proposta comum. Hoje, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa o projeto de lei que prevê alterações no Código de Processo Penal. Já a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta de emenda que prevê alteração em 2 artigos da Constituição. O professor de Direito Constitucional Clever Vasconcelos diz que somente uma PEC, que é a proposta de emenda constitucional, tem o poder de alterar a presunção de inocência até o julgamento de todos os recursos. Agora, o que precisa é constitucionalizar a prisão automática, providenciando que toda condenação a partir do 2º grau promova a execução antecipada da pena. Mas o único remédio para isso é a alteração via proposta de emenda constitucional. O advogado criminalista José Luiz Oliveira Lima diz que a presunção de inocência é uma cláusula pétrea e não pode ser modificada nem por uma PEC. Ela só pode ser modificada por uma nova Constituinte. Esta é a única forma. Qualquer outro projeto, na minha opinião, vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, que no momento adequado vai decidir pela inconstitucionalidade da lei. Aí a discussão vai continuar. Agora, o mas importante é combater a corrupção, é punir, né, os corruptos, é dar para a sociedade uma satisfação sobre o fim da impunidade. Esse é o problema principal. Eu discordo dos especialistas ouvidos aí, viu, Zé Paulo? Dá para mudar sim a segunda instância, né? Tem muito especialista falando sobre a possibilidade de mudança na própria Constituição, como essa que passou na CCJ, aquela que está no Senado Federal, que muda o Código de Processo Penal. Você muda a forma, né, de se chegar ao Supremo Tribunal Federal, de se chegar até o STJ. Hoje nós temos 2 formas de extinguir o trânsito em julgado: nas ações civis, através da ação rescisória, e na ação penal, através da revisão criminal do artigo 621 do Código de Processo Penal. O que você faz é o seguinte: em vez de você permitir recursos para as instâncias superiores, você abre uma nova ação para as instâncias superiores. E aí o trânsito em julgado se dá na segunda instância, possivelmente enquadrado no princípio da presunção de inocência, segundo o que decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal. E a Câmara está cuidando disso, né? Tem lá uma proposta de emenda constitucional que foi aprovada, já tratamos dela aqui, né? Que altera, como o Pedro explicou, altera a Constituição, altera os artigos 102 e 105 e estabelece o trânsito em julgado na segunda instância e o início do cumprimento da sentença tão logo isso venha a ser declarado, né? Depois do recurso revisional, que vai substituir os recursos especial e extraordinário. Então, assim, para não haver dúvidas, né, se uma legislação eu acho assim, como o Pedro, eu concordo, mas se aprovarem apenas uma legislação infraconstitucional, isso vai suscitar questionamento do Supremo, não tenho dúvida nenhuma, vão ser anos e anos de discussão, afinal de contas, talvez seja até uma chance de o Supremo mudar de posição mais uma vez, né? Ele que troca de posição como quem troca de roupa. Olha, eu acho louvável essa discussão, a opinião de vários especialistas. Acho, pessoalmente, que a prisão em segunda instância faria bem ao país, embora entenda que ela é contraditória em relação à Constituição, mas acho que esse debate é um desperdício de energia tremendo, porque ele vai a lugar nenhum. Por causa do Congresso Nacional, ficou evidente, aliás, a movimentação do senador Davi Alcolumbre, denunciada pelo Zé Paulo aqui na abertura do programa, é escandalosa nesse sentido. Isso não vai a lugar nenhum. Não há um grupo suficiente de políticos interessados em levar essa discussão adiante. Então, eles vão jogar um pouquinho de mel na boca da população, não é? Vão fazer passar a impressão de que essa discussão efetivamente é importante. Daqui a pouco vem o Natal, o Ano Novo, janeiro, ano que vem tem eleição. E olha, fica para a próxima. Eu sinceramente acho
válida a discussão, mas não vejo a menor Mas se a perspectiva gente disso não ir adiante. aproveita esses momentos políticos Não, acho válido, tem de aproveitar, mas enfim. para fazer, porque no momento em que o presidente do Supremo disse o seguinte, olha, vocês querem a prisão em segunda instância, vão cobrar lá da casa do lado, é o momento de quem é a favor disso se coçar e correr atrás, porque, como você disse, a gente está esperando algumas mudanças que a sociedade espera na nossa legislação penal, elas parecem não caminharem a passo de tartaruga, né? A história da maioridade penal, por exemplo, é um exemplo clássico Fora disso. também, eu repito aqui, acho que seria importante a prisão em segunda instância, mas também a gente não pode vender uma coisa que não necessariamente será entregue, né? A prisão em segunda instância vigorou de 2009 a 2016 e nós tivemos um aumento cavalar dos índices de violência. Então, teve o episódio do mensalão, enfim, né? Teve corrupção, teve assassinato. Então, imaginar que por causa disso a gente vai passar a ser um país menos violento, a gente, é claro, pode ser um país melhor, sem dúvida alguma, mais avançado, em consonância com outros países que têm uma democracia parecida com a nossa. Agora, imaginar que a gente precisa disso para ser um país mais seguro, precisa disso para ser um país menos corrupto. Eu acho que às vezes a discussão ela se estabelece em torno de um determinado dogma, a gente fica batendo naquilo, é a segunda instância, se não tiver a segunda instância, porque a segunda instância, já teve segunda instância. De 2009 a 2016, pegue os indicadores de homicídios, pegue os indicadores de latrocínio, pegue os indicadores de corrupção. É claro que vejam o que aconteceu na Petrobras, que período foi. Você não vai fazer milagre, né? É verdade. Agora, porque fica essa coisa, campanha na Paulista e recolhe assinatura, aí vem o partido do presidente e fala, não, tem de ter segunda instância, aí vai o Alcolumbre, quando é que é a segunda instância? Rodrigo Maia, quando é que é a segunda instância? Não é essa panaceia toda também, né? Mas é aproveitar o momento político, o momento favorável para a discussão disso. Se a gente não tem abertura... Quando que um relatório desse ia passar numa CCJ? Já passou na CCJ, né? Pelo menos... Você lembra quando o Eduardo Cunha foi presidente da Câmara Federal? Ele conseguiu avançar a pauta da maioridade penal. Passou lá em comissão. Chegou a ser votado? Não chegou, né? Infelizmente, a questão ficou pelo meio do caminho. Mas os Estados Unidos têm 1 milhão de presos. 1 milhão de presos. Tenho certeza que eles têm uma segurança nas ruas muito melhor do que nós, que temos 200 mil presos. Mas e aqui... tem gente que acha que não é importante prender criminoso, né? 200 mil presos em que circunstância? Nós temos 200 A nossa mil população presos, né? carcerária é de 200 mil pessoas? Não. Quantos são? A nossa população Não, carcerária? são 700 mil. Não, são quase no 900 estado de mil São Paulo, pessoas. desculpa. No estado de São Paulo são 200 mil presos. No país todo são 700 mil presos. É isso. Nos Estados Unidos estão chegando a 2 milhões de presos. Agora eu vou corrigir a informação aqui. Eu estava comparando São Paulo com um dos estados lá. É uma questão lógica, né? Você vê qual é o caminho adotado pelos países que usam. Agora, onde na Suécia, na Noruega, onde você tem mas lá essa discussão uma estabilidade não existe. total. Essa discussão não existe. Como não existe? Preso por assassinato, por latrocínio, não precisa esperar a última instância para ser preso. Não, o Pimenta Neves ficou aonde? Não, mas aí você está pegando um caso específico para... caso específico? Está tirando um caso específico. O problema aqui no Brasil é a pra aplicação tirar a média. da lei. Ontem Não é a foi média. solto um DJ lá do Rio de Janeiro que foi beneficiado por essa decisão de segunda instância que está sendo acusado de tráfico de entorpecentes. Porque foi inocentado em uma das instâncias. Aqui no Brasil é a Inocentado. percepção de impunidade, né? Teve um mensalão e a impunidade vigorou por tanto tempo que o bandido que estava sentado na cadeira lá ali no Palácio do Planalto, enfim, nos ministérios, olhava e dizia, bom, essa lei nunca vão pegar a gente, né? Aquela sensação de impunidade e o cara vai cometendo mais crime, porque não tem aplicação da lei. O que mudou... Cumpriram pena no mensalão? Zé Dirceu foi preso, depois João de Paulo quantos Cunha foi anos? preso. Depois de quantos anos? Mas O tá isso, mensalão pelo foi em amor de 2006 e a lei só foi a aplicação da lei aconteceu 6 anos depois. Então, isso que eu estou dizendo é o seguinte, a mudança da aplicação da lei Às vezes com eu o não instrumento consigo da entender segunda esse tipo de instância argumento. aconteceu muito Rafael, depois. as pessoas Zé não Dirceu ficam foi presas. preso, João da Paulo lei. Cunha foi preso. Não no tempo razoável. Não no tempo Mas, razoável. Bom, a mas foram aplicação presos, da lei é que cumpriram demorou. pena. Mas, o que mais a Cumpriram gente parte quer? da pena dentro da cadeia. A outra Bom. parte da pena estão cumprindo fora da cadeia. Isso que nós estamos falando, no conjunto geral, Então, assim não é só a que prisão o em segunda Marcelo instância. Odebrecht Genuíno da foi vida foi a preso. primeira vez que aconteceu da Um gente ano ver preso, empresário 2 anos preso no preso. Brasil. A pena dele é de 15 anos, ele ficou 1 ano, 2 anos preso. Quando que a gente viu um empresário rico ser preso no Brasil, passar 2 anos preso no Brasil? Isso é uma coisa de agora. O instrumento está aí há anos e nunca tinha sido aplicado. Mas aí foi exatamente isso, né? A prisão de empresários ricos, poderosos, a prisão de políticos poderosos, né? Os chefes de quadrilha, nos casos de Lula, Zé Dirceu, Antônio Palocci, a prisão dessa gente
fez com que, eu não tenho dúvida nenhuma, foi o que motivou a retomada dessa discussão de prisão após condenação em segunda instância. Foi exatamente isso que mantém, Eduardo Cunha preso, que é um dos maiores facínoras que o Brasil já produziu. E aí, assim, sabe, chegou no andar de cima, como diz o Hélio Gaspari. Quando começou a ameaçar essa turma habituada historicamente à impunidade, vamos acabar com esse negócio de prisão e a presunção de inocência e não sei o que mais, né? E aí acabou nisso que a gente está vendo agora, um recuo, um retrocesso lamentável.